Bem-vindos a mais um episódio do Entre Mundos. Estamos muito felizes de fazer de novo mais uma temporada cheia de conteúdos que enriquecem a vida e a existência. São relatos de estudantes de filosofia que trazem aqui para nós sobre a experiência de vida, relatos reais de coisas que eles pensam, sentem, experimentam, estudando o conhecimento logosófico. E hoje temos aqui uma amiga, colega do Colégio Logosófico, né, que é muito feliz estar aqui contigo. Obrigada por receber e aceitar esse convite, né, que nem sempre é fácil a gente estar de frente para as câmeras, né, falando sobre um tema tão sensível e profundo que é a nossa própria vida, né, e mais especial ainda, né, o tema que a gente vai tratar hoje fala sobre o que permanece, o que é eterno, né? Então, o que permanece na nossa vida? Fica de pergunta para quem está ouvindo a gente aí. Michele, conta um pouco sobre a tua trajetória, a sua vida, como é que você chegou na pedagogia, né? Você tem uma longa trajetória bonita, com muitos elementos, muitos conceitos sendo trabalhados dentro de você. Luísa, estou bem feliz de estar aqui. É uma oportunidade muito grande de poder estender esse bem que eu venho recebendo na minha vida. E, bom, contando um pouquinho da minha trajetória, eu sou mineira, mas morei aí 7 anos em Campinas, São Paulo. E quando eu fui para Campinas, fui como fisioterapeuta trabalhar. Conheci a logosofia. E depois de alguns meses eu conheci o Colégio Logosófico lá em Belo Horizonte e despertou algo muito grande dentro de mim, de uma vontade mesmo de fazer parte dessa docência, né? Então eu observei ali no colégio que era tudo muito diferente com as crianças, os professores, a forma de atuar. E aí eu voltei vibrando e decidi então mudar a trajetória da minha vida, de fato, né? Me inscrevi no curso de pedagogia e pude, então, percorrer esse caminho, né? Porque eu sabia que não seria simplesmente chegar num colégio logosófico, mas que eu gostaria de percorrer um caminho de me preparar para viver essa experiência, sabe? E o que tu viu no colégio logosófico que despertou essa vontade de mudar de profissão? Olha, algumas coisas, assim, acho que o próprio ambiente do colégio é diferente. E também eu observei duas situações ali. Uma de uma criança que simplesmente passando pelo pátio ali, ela pegou um papelzinho de lixo e jogou na lixeira, assim, de uma forma muito natural, muito tranquila. E observei naquele simples gesto que algo ali já era um pouco diferente. E depois de ter o relato de uma experiência, de um projeto vivido no colégio muito feliz, assim, com a venda de sorvetes. Então, tinha uma turma que preparou ali na aula de matemática, planejou isso. Então, eles iam fazer a venda de sorvetes, mas era um autoatendimento. Então, ficava ali disponível e as crianças só realizavam na caixinha o pagamento. Tinha uma cartinha das crianças. E mais do que uma aula de matemática, onde eles desenvolveram esse projeto, tinha todo um conteúdo sendo trabalhado por trás, foi trabalhado com eles também o conceito de honestidade, com todo o colégio, aliás, né? E aí isso para mim chamou muita atenção, que de fato no final do projeto eles observaram que nenhum sorvete foi vendido sem receber ali no final, sabe? Olha só. Então, eu já observei que ele tinha um valor muito grande. Era um colégio diferente. A forma de atuar dos professores também era muito diferente. Assim. Aqui na Fundação Logosófica você fez um workshop, uma palestra, né? Sobre esse tema de adaptação, mudanças, né? Dessa mudança de profissão. E depois você teve mais uma mudança, né? Conta pra nós essa experiência. Isso mesmo, Luísa. Eu, como relatei, tive essa vontade de um dia poder trabalhar no Colégio Logosófico. E a oportunidade que surgiu foi no colégio em Florianópolis. Bom, mas para isso eu precisaria viver aí uma nova trajetória de vida, né? Fazer várias mudanças, me adaptar a algo completamente novo.
E aí foi para mim uma grande experiência isso. Então, de planejar durante alguns meses como que seria essa mudança, desde os aspectos comuns, assim, de lugares onde eu ia morar, trajetórias, né, os contatos que eu precisava fazer, mas especialmente dos pensamentos e de como que eu queria me colocar à frente a todas as situações que viessem. Então foi um preparo interno muito grande de como que eu queria viver essa experiência de fato. Então, o estudante de logosofia, ele vive 2 processos, né? Uma viagem, uma mudança, né? Ele vive primeiro a experiência interna do que eu quero viver no futuro, se projetando quais pensamentos, né? Se eu quero atuar com irritabilidade e reagir com tudo, me reclamar das adversidades, né? Ou se eu quero viver aquilo amplamente, me adaptando com o que vier, né? E vivendo aquilo com alegria. Quem sabe uma mudança com alegria, né? É possível. Sim. E assim, eu me recordei também de quando eu me mudei de Minas para São Paulo. E eu tinha vivido, assim, sem nenhum elemento essa mudança. Foi muito mais difícil. Então, eu já estava muito feliz e empolgada que eu poderia viver essa mudança de São Paulo para Florianópolis de uma forma completamente diferente, com muito mais elementos, né? E um dos elementos, inclusive, que me ajudou e colaborou muito foi o valor da valentia, assim. Entendi que eu ia precisar ser muito valente para realizar essa mudança, porque eu estaria longe de todos os amigos, longe dos meus familiares. Eu tinha uma vida já construída num lugar, mas, por outro lado, eu queria muito viver essa experiência, é algo que eu almejei muito viver. Então, esses pensamentos foram me ajudando ali, né, sabendo que eu precisaria ser muito valente, mas que eu iria viver algo que eu conquistei, né, que eu lutei, que eu planejei, que eu me organizei, que havia chegado o momento de viver, né? Tu trouxe sobre valentia, né? Às vezes a gente recebe uma oportunidade na vida e é necessário ser valente para dizer sim para essa oportunidade. Ou até criar uma oportunidade, né? Que a oportunidade não está pronta, mas a gente precisa de valentia para criar essa oportunidade na vida. Como que tu fez? O que os conhecimentos logosóficos te ampararam para ser valente, né, na conduta? Porque se começa dentro, né? Quais foram os elementos que tu estudou, observou e viu que precisava para ser valente? Bom, eu observei primeiro, Luísa, não foi tão simples assim, né? Nem sempre é, né? Mas eu vi que tinha temor ali primeiro em mim. Então, assim, os primeiros pensamentos, eles não foram, assim, tão bons. Sim. Então, primeiro veio um temor. E eu tenho entendido que o temor me paralisa. E me impede muitas vezes de viver as coisas que eu quero viver. Sim. Mas por ter esses outros elementos, eu entendi que eu não queria viver essa experiência com temor, né? Bom, eu sabia para onde eu estava indo, eu sabia o que eu queria. Muito parte disso foi eu mesma que conquistei, que trabalhei por isso, né? E havia chegado o momento, assim. Mas muitos pensamentos ali me ajudaram bastante, assim, a viver isso. Mas especialmente de ter preparado esse interno, mas tinha uma parte que também não tinha sido preparada. Tem uma parte que a gente só vai viver para entender como é, né? Sim. A gente vai se preparando. Então, quando eu cheguei, eu observei coisas no mercado diferentes, que as pessoas eram diferentes, que eu ia precisar me colocar frente a isso de uma forma com mais valor, assim, de fato, né? E aí tiveram uns momentos que foram bem interessantes, assim, que eu tinha uma certa dificuldade, assim, de ir num lugar completamente novo, com pessoas que eu nunca tinha visto, e de ir lá me interagir com as pessoas. Isso é uma conquista que eu venho fazendo na minha vida. Mas eu vim preparada, inclusive, para isso. E aí me recordo de um momento que eu estava num lugar, assim, né, na Fundação Logosófica, e eu olhei e falei, não conheço ninguém, mas eu vou ficar aqui, que eu sei o que eu quero viver, assim. E aí fui me colocando aos pouquinhos, assim,
puxava a conversa com um, esperava o outro se aproximar. E aí tudo isso, eu entendo que se não tivesse essa valentia, né, teria sido mais fácil, de fato, às vezes até sair fora, assim, né, e não, perderia muitas oportunidades, né. Sabe que esses elementos, eles me amparam muito também na vida, né, e muitas lutas e dificuldades acontecem na vida de todo mundo, né? Às vezes nas redes sociais parece tudo muito perfeito, mas é uma grande ilusão que as pessoas estão vivendo, né? Como se a vida dos outros sempre fosse perfeita e a minha que tem dificuldades, né? Mas algo que me ampara muito se eu consigo observar o meu interno e colocar esse querer de viver com valentia, né? Suavizar as lutas, elas realmente vão se tornando menores, porque os pensamentos, parece que eles adoram esse ambiente de caos, né? Aqueles pensamentos de, nossa, e agora? Que cruel isso, justamente comigo, né? Mas, se eu conseguir me distanciar desses pensamentos e dizer, isso aqui não sou eu, né? Aquela vozinha que aparece, né? A logosofia, ela traz essa definição de pensamentos, né? Que são entidades autônomas, vivas, que elas atuam com ou sem a minha vontade. Então, se eu não sei da existência dessas entidades, elas podem dominar o cenário mental da minha existência e eu nem saber. E aí, às vezes, eu tô super chateada com alguma coisa e não sou mesmo eu, mas é aquele pensamento que eu tô alimentando, né? Ele tá ali, né? E aí, quando eu consigo identificar, fica mais fácil mesmo a vida. Ela ajuda, ampara mesmo. E eu saio daquela amargura, né? Daquilo que tá sempre difícil, né? Não que estudando logosofia tudo vai ser fácil, mas são novas lutas, né? São lutas de uma esfera superior, né? De uma consciência sobre nós mesmos, né? Eu até falo assim que, né, as lutas, elas vão vir. Eu tenho duas opções. Eu posso fugir, desistir, né? Ficar ali em casa, de braços cruzados, ou eu vou encarar e enfrentar elas, né? Mas será que se eu ficar realmente parado, cruzar os braços, essas lutas simplesmente elas vão sumir, né? Eu tenho entendido que elas tomam uma proporção ainda maior, né? Sim. E aí eu vivi também algo assim, depois dessa adaptação toda, né? Acho que a gente vive num grande mar e as ondas vão vindo, né? Que não, de fato, elas são ruins, mas elas vão nos movendo, muitas vezes pelos lugares que a gente precisa, né? E a gente tem que ir tomando a frente, assim. Eu vou deixar a onda me levar ou eu vou tomar a frente disso e vou aprender a navegar nesses mares, né? E aí eu entendi que depois de viver essas ondas aí de adaptação, de mudança de cidade para algo que eu queria, depois ainda vivi algo assim que foi bem difícil, assim. Então, recordei de um elemento que a logosofia tem, que me auxilia muito, que é luta é lei da vida. E aí esse pensamento me defendeu bastante, assim. Mas tiveram alguns momentos em que os pensamentos, eles tomaram uma força muito grande dentro de mim. E aí é como se de novo me visse paralisada, de novo não conseguia enxergar uma solução para aquele problema. E aí a gente vai se vendo assim, parece que até um pouco sufocado, sem conseguir sair um pouco do lugar. E aí eu falei, não, eu quero viver diferente dessa vez, né? E aí foi bem interessante que eu tomei a decisão de fazer as anotações, que é algo também que eu venho aprendendo a fazer, que me auxilia muito. Só que dessa vez eu decidi anotar o que esses pensamentos estavam me sugerindo. Ótimo. E aí eu coloquei eles sentadinhos assim no lugar e falei, tá bom, eu vou ouvir vocês agora. Vou ouvir e vou anotar cada um de vocês. Então, dei a vez para cada um falar, cada um sugeriu uma coisa pior que a outra, né? Sim. E uma delas, inclusive, era de fugir, de desistir. Que era mais fácil de resolver, porque não tinha solução para aquele problema. A única solução era desistir. E aí aquilo
foi bem interessante, assim, de olhar para aqueles pensamentos e entender que eles estavam tomando uma força muito grande dentro de mim, mas que não era de fato que eu queria viver, né? E aí eu tomei uma decisão ali de como que eu iria enfrentar cada um deles, e de fato eu consegui, sabe? Falando assim, parece que foi da noite pro dia, foi fácil, mas não. Então, precisei viver cada um desses processos. Inclusive, o ouvi-los foi muito importante para saber, né? Com quem que estamos lutando, né? Qual que é o nosso oponente? Como que eu vou lutar se eu não conheço, né? Então, assim, quando eu falo da valentia mesmo, parece que eu vou entrar no ringue com alguém. E não, é esse valor que eu vou adquirindo dentro de mim, que eu preciso também para enfrentar as lutas, né? E aí, mais uma vez, a valentia me auxiliando, né? Bom, e eu consegui buscar uma ótima solução. Não foi tão difícil, e depois que passa a gente vê que realmente o problema não era tão grande quanto muitas vezes a imaginação coloca, né? E foi bem feliz, assim. E mais tarde, eu vivi algo, assim, que eu tava saindo com um colega para caminhar, e ele me relatou que uma amiga dele, ela fazia mestrado, era uma pessoa ótima, super amiga, de boas condições, e que ela tava enfrentando um problema, e que ela havia desaparecido, assim, ela sumiu do mapa. E que aquilo tinha assustado todas as pessoas, enfim, que ninguém mais tinha notícias dela. Na hora que ele me contou, eu levei primeiro um susto muito grande, porque eu entendi que um pensamento tinha me sugerido fazer exatamente a mesma coisa. Então, depois desse susto, eu tive um sentimento de gratidão muito grande por ter os elementos que eu tenho hoje, de poder olhar para a vida de uma outra forma, de poder encarar as lutas de uma forma completamente diferente, né? E aí eu senti gratidão, e também acho que se motiva, né, que essa experiência seja levada, assim, para que outros também possam entender que dá para viver, sim, de uma forma diferente, que as soluções têm, que os problemas têm, sim, uma solução, né? Às vezes a gente vive a luta sozinho, né? Não compartilha. Então, é importante a gente estar aqui hoje, né? Num movimento que não é lucrativo, não é comercial, né? É muito mais por um propósito interno, individual de cada um, de querer compartilhar esse caminho, né? Que às vezes alguém se identifica e pode recolher elementos para a vida, né? Principalmente de onde vem a fonte, né? Que são os livros logosóficos. Aproveitando esse gancho, a gente tem os livros para fazer download no nosso site, www.logosofia.org.br. E continuando a nossa experiência, como você é professora, eu fico vivendo isso junto contigo, porque compartilho da mesma profissão, do mesmo colégio, né? É uma preocupação e é também uma vontade que a gente sente de compartilhar esses conhecimentos com as crianças, né? Porque é esse o nosso verdadeiro propósito, a gente, né, tem essa vontade de não ser aquela professora do 1 mais 1 é 2, né, de apenas o conteúdo acadêmico. Sim, é importante, importantíssimo para a vida o conteúdo acadêmico, mas existe uma vida escondida que a escola, às vezes, né, o ser passa a vida inteira na escola e ele não conhece, né, que é o mundo interno dele, é a existência, é a concepção de ser humano, quem eu sou, né? Então, de tudo isso que você viveu, das suas adaptações, das suas ondas, né? O que você já observou que conseguiu levar para as crianças? O que você já conseguiu entender que aprendeu e agora pode ensinar? Ou teve algum resultado dessa experiência, né, para trazer para a gente? Sim, aqui no colégio a gente tem muitas oportunidades, de fato, né? E eu vejo quanto as crianças têm essa oportunidade de mudar, de fato, as vidas, né? A gente tem essa prerrogativa de mudar as trajetórias de vida, né? E delas conhecerem esse mundo dos pensamentos, dos sentimentos, né?
Aqui no Colégio Logosófico a gente trata para criança, né, sobre a casinha mental. E é algo que fica mesmo para as crianças, né? Hoje eu atuo com crianças do segundo ano. E eu vejo que essa construção desde bem pequenininhos, assim, quando eles chegam ali no segundo ano, eles já têm uma outra formação, as engrenagens mentais já estão funcionando de uma outra forma. Eu tinha essa pergunta para fazer. Você sente a diferença? Que você já foi professora do segundo ano em outros colégios. Você sente uma diferença entre as crianças do Logosófico com outros colégios? Bastante diferença, de observar como que tá o mundo interno de cada uma delas, assim. Como que essas engrenagens da mente funcionam de uma forma diferente, né? No colégio a gente tem isso de ensinar a pensar, né? Que a criança possa ir movendo a mente de uma outra forma, que muitas vezes lá fora ainda é confuso, sabe? O que é um pensamento, e às vezes até pro adulto mesmo, né? Que são os pensamentos, os sentimentos, será que é a mesma coisa, né? É que é como se cada coisa estivesse no seu lugar, e a criança entende isso aqui no Colégio Logosófico, que cada coisa tem o seu lugar dentro de si mesma, né? Sim. E isso faz com que ela consiga dar paz, que ela consiga se superar, né? E eu vivi, sim, uma experiência muito feliz no ano passado, com uma criança que tinha vivido muitas lutas. Então, essa criança deu muitos passos, mas precisou ali viver as suas lutas, né? Bom, a gente tem no Colégio Logosófico, aqui em Florianópolis, uma gincana que acontece no mês de outubro. E em uma dessas brincadeiras, tive a oportunidade de acompanhar essa criança ali naquele grupo. E nessa brincadeira, essa criança foi convidada aí 2 vezes para realizar a brincadeira, porque tinha faltado alguém da equipe. Ele se encheu de orgulho que ele iria representar o grupo 2 vezes. Eu vi que ele estava feliz mesmo. E aí, na primeira vez que ele ia realizar a atividade, assim, era uma atividade com bambolês, ele viu que não ia ser fácil para ele aquilo. Que ele não era tão... não se dava muito bem ali com os bambolês, ficou meio ruim, que ele era uma criança muito grande, foi desajeitado para ele realizar aqueles movimentos. E aí isso já me chamou a atenção no início, assim, que ele se frustrou, assim, que a fisionomia mudou, que ele estava vivendo no interno ali alguma frustração em relação a isso. Porque ele dominava muitas coisas, muitas brincadeiras, e aquela não deu certo. Mas ele seguiu, tinha que ir e voltar, fazendo um movimento ali com os bambolês que realmente não era fácil. Mas ele foi até o fim. E aí, quando ele estava chegando na volta, eu pensei, ele vai falar que não quer ir pela segunda vez. Mas não, ele não veio, ele só foi pro final da fila. E eu falei, que interessante. E aí, pelo histórico, assim, eu fiquei pensando, o que será que está se passando nesse mundo interno? Essa criança já viveu tantas lutas. E eu fiquei de olho, e a equipe indo e perdendo. Quando chegou a vez dele ir pela segunda vez, a equipe estava perdendo muito. E ele já estava, assim, com uma fisionomia de uma enorme frustração. E eu só aguardando ali e recolhendo os melhores elementos para quando ele... Eu achei até que ele fosse precisasse, estourar, né? Assim, né? Sim. Mas em nenhum momento ele teve isso, assim. Então ele começou... Quando ele chegou na metade da ida, todas as equipes já tinham terminado. E aí eu pensei, ele poderia simplesmente ter voltado, porque não ia fazer diferença nenhuma. A equipe já tinha perdido, já era a última colocada. Ele poderia ter falado, pô, todo mundo terminou, eu vou voltar daqui mesmo. E estaria tudo bem. Mas ele não parou. Ele foi, na volta ele já jogava o bambolê de qualquer jeito. E aí eu falava pra ele, olha, assim fica mais difícil, assim vai demorar mais. Calma, né? Ele olhava pra mim, ele jogava com raiva ainda, mas ele foi. Chegou, ele decidiu se afastar um pouquinho do grupo, se recolher um pouco.
Mas não demorou muito, ele voltou pro grupo, tranquilo, conversando, já querendo saber qual ia ser a próxima brincadeira. Eu me aproximei dele, perguntei se estava tudo bem. E de fato estava, ele ficou super tranquilo, participou das outras brincadeiras, ganhou algumas, perdeu outras e foi tudo bem. Isso por si só já me chamou muita atenção de observar, especialmente naquela criança. Mas, passado alguns dias, algumas meninas se aproximaram dele e eu estava próximo só de ouvinte. E elas se aproximaram e falaram para ele: olha, lembra aquele dia da gincana? A gente observou que você foi até o final, porque o time já tinha perdido e você estava lá fazendo a brincadeira. E aí ele falou assim: mas vocês sabiam que teve muitos momentos que eu queria chutar uma bola longe, sair correndo dali. E aí ele falou: mas teve um pensamento que me ajudou. E foi a nossa árvore da superação, que era os nossos combinados da turma. Olha só. Estavam em uma árvore com as coisas que eles precisavam superar. Uma delas era o não desistir. Ele disse que se recordou em vários momentos que ele estava aprendendo a não desistir. E aí eu recolhi assim, essa experiência, anotei e decidi estudar assim, do valor enorme que tem. Porque ali ele estava numa brincadeira, né? Mas eu fiquei pensando muito. Quantas vezes eu vivo essas lutas, Sim, né? muito semelhante, né? Semelhante a isso. Eu chego, né? A imaginação me colocou que seria de uma forma, eu chego ali de outra forma, completamente diferente, às vezes muito difícil. Parece até que não tem uma solução. Olha, parece com a experiência que eu vivi, que às vezes dá vontade de chutar tudo e sair correndo. Mas não desistir, que valor tem isso para a vida, né? Que eu observei ali que ele pode recolher para a vida dele, que ele pode ter confiança em si mesmo, que ele pode ter o governo da própria vida, né? Sim. E eu mesma, né, pude me beneficiar muito observando de como ele viveu isso, assim. Então, tudo que eu vivi estava, de alguma forma, sendo trazida ali para as crianças no dia a dia, né? Que mais tarde pode ser levado a esse outro ser, assim. Sim. Né? Às vezes de uma forma que a gente não imagina que vai atingir o outro. Né? Sim. Mas ele viveu algo grande. É algo que toca muito no nosso coração, né? Quando existe essa experiência com as crianças, né? E eu recordei do livro do curso de iniciação logosófica, né, do Gonzales Pecote, que fala que as experiências que a gente tem e que elas são bem-sucedidas, né, que a gente consegue, né, lutar e dizer, não, eu não quero fazer desse jeito, né, eu quero ser melhor, elas ficam guardadas no ser, gravadas no ser. Né? E essa palavra me chama muita atenção, né? Ele usa guardadas e gravadas. E é realmente isso, né? Fica uma marquinha na nossa história de eu consegui dessa vez, né? Eu me superei, né? Então, a próxima vez, numa próxima experiência, talvez na adolescência, né? Que ele vá viver essa experiência de ter que lutar, né? E ter que vencer um desafio com alguém vendo, né? Num esporte, na vida acadêmica, né? Na que for, ele vai ter essa experiência para recordar, né? Eu já vivi algo semelhante, né? E quantos conceitos tem dentro de uma experiência só, né? De conceitos que vão sendo levados para a vida, né? Sobre o erro, sobre a redenção, sobre o que eu quero para a vida, né? Se eu quero ser esse ser pequeno que corre, ou se eu quero ser o ser grande que é valente, que enfrenta, né? Mi, muito, muito grata por você estar aqui, foi muito especial, é um pouquinho curtinho, mas já dá para ter um gostinho de ter ouvido a sua trajetória, né? E poder compartilhar isso com a humanidade é muito importante, né? Muito grata por ter compartilhado com a gente e com todos que estão ouvindo, né? Para vocês também, temos mais episódios vindo por aí. Obrigada por terem ficado até o final do vídeo
E sigam a gente nas redes sociais, temos vários Instagrams de cada cidade diferente, fl.floripa, Goiânia, Botafogo, e também temos dos colégios, né? Já vamos aproveitar, sl.floripa, Botafogo, e aí agora eu não lembro também. Muitos colégios, muitas fundações. Se você gostou desse conteúdo e quer se aprofundar mais, nós temos vários artigos, vídeos em vários canais do YouTube e também do nosso site, né? Recordando, www.logosofia.org.br. Lá você encontra tanto os conteúdos do autor da Logosofia, Gonzales Pecote, quanto dos estudantes, né? Tendo as experiências e comprovando o conhecimento logosófico na própria vida. E até mais!